Diz assim um texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o teu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é considerado como o profeta messiânico, porque Isaías foi o profeta que mais anunciou, mais profetizou no seu livro, em todos os livros proféticos. Isaías é o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. No livro do profeta Isaías, existem mais de 30 profecias acerca de Jesus, acerca do Messias, acerca daquele que haveria de vir. E o profeta Isaías, ele começa o versículo, capítulo 6, dizendo acerca de uma tragédia que aconteceu no reino de Judá. Isaías era um profeta no reino de Judá. Logo após o falecimento de Salomão, que o seu filho começou a reinar em Israel, até então Israel era uma nação só, unificada. Mas após a morte de Salomão, Israel, a nação de Israel, ela se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. E a partir deste momento, cada uma das partes de Israel, cada uma das partes destes reinos, houveram-se reis para governar sobre o povo. E nós vemos aqui então que no reino de Judá, a parte sul de Israel, estava Uzias reinando. E o profeta Isaías começa dizendo: olha, no ano em que morreu o rei Uzias. A história vai nos dizer que Uzias, ele começou a reinar aos 16 anos de idade, era um jovem, um adolescente. Começou a reinar sobre Judá. E por 52 anos, Uzias reinou sobre aquele povo, sobre aquela nação. E a história vai nos dizer que Uzias, ele foi um importante rei para Judá. Durante o seu reinado, Judá, Israel, passou por um período de grande bonança, um período de prosperidade e poder. Uzias, ele consolidou as rotas comerciais, ele reabriu portos e indústrias. Uzias, ele construiu fortalezas em locais estratégicos, ele investiu na criação de gados, na agricultura, e além de tudo isso, Uzias propôs no teu coração e diante do povo de buscar ao Senhor Deus. Por quê? Porque muitos reis, no seu período de reinado, muitos deles se desviaram do propósito de Deus e buscaram adoração a outros deuses,
Porém, Uzias, ele se consolidou e propôs à nação de Israel, à nação de Judá, ao povo de Judá, em buscar ao Senhor, em buscar a Deus. E nós vemos aqui então que o profeta Isaías, ele dizendo, olha, no ano em que o rei Uzias morreu, então houve ali em Israel, em Judá, um período sombrio, um período de muitas crises externas e crise interna, crise religiosa, porque a partir de então o povo começou a buscar e adorar outros deuses, crise moral. E voltando ao falecimento de Uzias, infelizmente Uzias, ele não foi 100% perfeito, porque no final do seu reinado, a Bíblia vai nos dizer, a história vai nos dizer que Uzias, diante de todos os feitos que ele havia feito, diante de todas as coisas boas, benéficas que ele havia proposto entre a nação de Judá, a Bíblia vai nos dizer que, em um determinado momento, Uzias, ele foi levado pelo seu orgulho, pelo orgulho que muitas das vezes vem nos afrontar e vem às nossas vidas também. Que orgulho foi esse? Orgulho de querer levar até o altar de Deus um sacrifício. Coisa que naquela época, somente os sacerdotes, somente a tribo de Levi tinha a incumbência de fazer. Nenhuma outra tribo de Israel, que eram 12, nenhumas outras 11 tinham essa incumbência, essa tarefa de levar e fazer sacrifício diante de Deus pelo povo. No entanto, Uzias, se prevalecendo da sua posição como rei, ele se achava que ele poderia então fazer esse sacrifício diante do altar do Senhor. E diante desse orgulho, diante desse erro feito pelo rei Uzias, ele foi acometido por uma lepra. E esta lepra o fez com que ele fosse afastado da sociedade. E esta lepra também o fez com que ele perdesse o seu trono e o passasse o trono para o seu filho. E a partir daí foi só tristezas e derrotas até o seu falecimento. Aí então o povo de Israel, o povo de Judá, ele estava um povo entristecido, um povo em crise, uma nação enfraquecida diante dos demais inimigos. E a partir desse momento, então, Judá começou a ser um povo fragilizado e um povo derrotado pelas outras nações que vinham contra eles. Mas aí nós vemos, então, uma esperança. Deus, ele é estratégico. Deus, muitas das vezes, quando nós achamos que está tudo perdido, quando nós achamos que não há mais jeito, não há mais solução, Deus, pelo seu poder e pela sua grandeza, Ele faz com que as crises que muitas das vezes nós entramos, faz com que aquela crise não seja a nossa derrota, mas Ele faz com que aquela ocasião venha servir para nós, algo de muita importância. Que importância é essa? De olharmos para o alto e sabermos de que há um Deus, que em meio a crises e lutas e tribulações, há um Deus que está sempre pronto a se revelar a nós. Há um Deus que está sempre pronto a estender as mãos sobre as nossas vidas. E não foi diferente com o profeta Isaías. Aí Isaías começa dizendo, olha, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo.
Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Ou seja, Isaías estava no templo, mesmo em meio a lutas e tribulações, a crise, Isaías, ele foi ao templo. É interessante que, quando nós lemos lá o livro de Atos capítulo 3, nós descobrimos ali também, que Pedro e João, a hora nona, a Bíblia vai dizer que era a hora da oração, 3 horas da tarde, Pedro e João estavam indo à direção do templo. E a Bíblia vai nos dizer, Atos capítulo 3, que quando Pedro e João chegaram à porta do templo, todos os dias era colocado ali naquele lugar, todos os dias era colocado ali um homem coxo, um aleijado, que todos os dias era colocado ali pelas pessoas para pedir esmola, para pedir algo que pudesse satisfazer a sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, naquele dia, haveria de fazer algo diferente na vida daquele homem. A Bíblia vai dizer que Pedro e João chegando diante daquele homem, e aquele homem paralítico, aleijado, um pobre coitado que muitas das vezes visto pelas outras pessoas, sendo ignorado muitas das vezes pelas outras pessoas, por tantos outros que passavam por ali e ninguém fazia nada. Mas naquele dia foi diferente, porque a Bíblia vai dizer que naquele momento, Pedro e João chegando à porta formosa, onde estava aquele coxo, aleijado, e aquele homem estendendo a sua mão, pedindo-lhe uma esmola, Pedro olhando para ele, disse assim, olha para nós, não temos prata, nem ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, a Bíblia vai dizer que Pedro tomou na sua mão, Pedro disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que não foi no outro dia, não foi na outra semana, não foi no outro mês, mas na mesma hora, pela autoridade, não pela autoridade de Pedro, nem de João, nem de nenhum outro discípulo, mas pela autoridade do nome que Pedro pronunciou, pelo nome que está acima de todo nome. Pedro disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. A autoridade não estava no nome de Pedro, a autoridade não estava no nome de João, a autoridade não está no nome de Maria, a autoridade não está no nome de Tiago, a autoridade não está no nome do apóstolo Paulo, a autoridade está sobre o nome daquele que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, a qual eu e você servimos. Aleluia. Isso serve para nós, irmãos, uma lição, porque quando nós pronunciamos este nome, o inferno se abala. Quando você pronuncia este nome, o nome de Jesus, as doenças saem, a enfermidade sai, o morto ressuscita, o cego começa a ver, o mudo começa a falar, o surdo começa a ouvir, aleluia, pela autoridade do santo nome de Jesus, aleluia. O oprimido ele é liberto, aleluia. Quando eu e você pronunciamos este nome, o nome de Jesus. Então muitas das vezes nós vemos alguém, um pregador, um missionário, alguém fazendo algo de extraordinário, nós muitas das vezes vemos anúncios, propagandas, igrejas chamando a população, as pessoas, venha ao culto, porque hoje tem um missionário lá dos Estados Unidos, hoje tem uma irmã, fogo puro, lá da Angola, que vai fazer milagre, que vai curar, vai libertar. Não vai fazer nada, se Jesus não estiver na casa, porque quem faz, não sou eu, nem é você, quem faz não é o missionário, o pregador, não é o cantor,
não é o levita, não, quem faz é Jesus, é Ele quem faz, e Jesus pode usar qualquer um, Jesus pode usar você adolescente, Jesus pode usar você criança, Jesus pode usar você jovem, Jesus pode usar você irmão, irmã, Jesus pode usar a cada um de nós que está aqui nessa noite, porque muitas das vezes nós nos intimidamos diante de uma situação, muitas das vezes nós nos intimidamos, achamos que aquilo, nós não temos condições de realizar, realmente, por nós mesmos não temos condições, mas quando nós colocamos o nome de Jesus, quando nós usamos a autoridade do nome de Jesus, quando nós usamos a autoridade daquele que nos deu a autonomia dessa autoridade, quando nós usamos a autoridade do nome de Jesus e falamos, doença sai, enfermidade sai, morte sai, aleluia, algo de extraordinário acontece, aleluia, porque a autoridade é no nome de Jesus, aleluia. Então cada um de nós podemos usufruir dessa autoridade, porque Ele nos outorgou essa autoridade, de usar o nome dEle, o nome de Jesus, e não é usar essa autoridade para benefício próprio, porque tem muitos que usam dessa autoridade para benefício próprio, para se beneficiar, está entendendo? Mas essa autoridade não nos foi dado para benefício próprio, para dizer, olha, eu posso fazer, hein? Não, a gente não pode, eu não posso fazer nada, ninguém pode, se Jesus não estiver, aleluia, no negócio, está entendendo como é que é? Então muitos usam dessa autoridade para se promover, para se destacar entre a comunidade evangélica principalmente, aleluia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nenhum dos apóstolos, nenhum daqueles que foram chamados, eles se apoderaram deste poder para si, não, nenhum deles se apoderou deste poder para si, para seu benefício, para ganhar bens materiais, aleluia, porque não foi para isso que nós fomos chamados, e eu vou falar sobre isso, sobre a chamada da igreja. A igreja não foi chamada para benefício próprio, a igreja não foi chamada para aumentar os seus bens materiais, não foi para isso que a igreja foi chamada. O propósito da igreja é muito melhor, muito maior, do que muitos pronunciam e pregam por aí. E nós vemos então o profeta Isaías dizendo, olha, eu olhei para o céu e eu vi o trono do Senhor. O Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins clamavam, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E ele continua dizendo, olha, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Ou seja, Isaías, ele caiu em si, ele olhou para dentro de si, e se viu como um homem miserável, pecador, como o mais indigno entre os homens, de ver tanta glória que ele estava contemplando. Aleluia, é isso que acontece, quando verdadeiramente nós nos aproximamos do Senhor, quando o servo, a serva de Deus se aproxima dele, é chamado por ele, se aproxima dele, dentro de si, ele tem que olhar para dentro de si e ver que ele não é nada, além do que um mero pecador miserável, que não tinha direito algum de ser salvo.
Mas a Bíblia vai dizer que pela graça nós fomos salvos. Aleluia. Pela graça, graça quer dizer favor imerecido. Graça quer dizer receber aquilo que nós não merecíamos. Foi o que aconteceu conosco. Então, pela graça, nós fomos salvos. E o profeta Isaías, ele olhando, contemplando aquela glória, aquela beleza, contemplando o trono do Senhor, contemplando tudo aquilo, se vendo como um homem miserável, pecador, ele disse: olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com a sua tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Essa situação aqui, essa atitude, essa situação, não é preciso mais acontecer hoje, de vir um serafim, de vir um anjo, um arcanjo, de vir tocar, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que se andarmos na luz, como Ele, Cristo, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, essa situação que aconteceu com Isaías foi algo exclusivo, foi algo que aconteceu com Isaías, do serafim vir tocar com a tenaz nos seus lábios e purificar ele de todo pecado, foi algo exclusivo de Isaías, porque hoje para nós, essa situação não vai mais acontecer, porque Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário, ele substituiu todo e qualquer tipo de sacrifício. Jesus, vou repetir, Jesus, pela sua morte na cruz, ele substituiu todo e qualquer tipo de sacrifício por nós. Então nós vemos algumas igrejas, denominações, cumprindo rituais judaicos. Nós vemos igrejas e algumas denominações levando para dentro de si utensílios que foram utilizados lá no templo. A arca do concerto, o candelabro, os pães, asmos, enfim, e tantas outras atitudes que eram praticadas lá, e determinação para Israel, mas que hoje para nós foram substituídas por Jesus. Jesus substituiu tudo aquilo. Hoje aquilo tudo fica apenas, hoje para nós, apenas como lembrança do que Israel, o povo judeu, praticava na época da lei. Porque hoje, na graça, hoje em Cristo, tudo aquilo não há mais importância para nós fazermos. Porque Jesus, ele é o substituto de todas aquelas coisas. Então, quando o serafim tocou nos lábios de Isaías, purificando-lhe de todo o pecado, hoje para nós é o sangue de Cristo que nos purifica. Quando nós aceitamos a Jesus, abrimos o nosso coração e dizemos: olha, eu quero aceitar a Jesus, eu creio nesse Jesus, que Ele pode me salvar. Então, quando nós, de coração, nós abrimos o nosso coração de fato e cremos no Senhor Jesus Cristo, de fato, naquele exato momento, a Bíblia vai nos garantir que quando nós crermos no Senhor, foi o que Paulo disse para o carcereiro, lá em Atos capítulo 16, o carcereiro, quando ele se viu numa situação difícil, onde os presos que ele estava tomando conta poderia fugir depois de um terremoto, depois que Paulo e Silas estavam na prisão, louvando e adorando e orando, e os cárceres se abriram, o carcereiro, se vendo naquela situação,
A Bíblia vai dizer que ele tentou tirar a sua própria vida, mas Paulo e Silas, pulando diante dele, disse: olha, homem, não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro, vendo que Paulo e Silas eram realmente homens e servos de Deus, o carcereiro disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Então todas as coisas se reúnem em Cristo, todas as coisas se completam em Cristo. Cristo é o complemento de todas as coisas. Então no versículo 7, Isaías disse: olha, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, versículo 8: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Agora, algo de interessante aqui é que aquela mensagem, aquela pergunta, não foi especificamente direcionada a Isaías. Aquela pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Não estava sendo direcionada a profeta Isaías. Aquela mensagem, aquela pergunta, aquela atitude estava sendo direcionada a todos aqueles que estavam ali ouvindo. Então o profeta Isaías, ele diante daquela situação, ele pegou aquela pergunta para si e se propôs: olha, eis-me aqui. Então quando nós falamos de ser enviado, quando nós falamos de chamada, a chamada, ela não é para uma pessoa específica. A chamada da igreja é para todos nós que compunhamos a igreja de Cristo. Então, a igreja, ela deve estar atenta quanto ao chamado do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro vai dizer assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o principal chamado da igreja, e quando eu falo igreja, eu não quero aqui me especificar a denominação. Quando eu falo igreja, eu quero me especificar a cada um de nós. Porque cada um de nós, em particular, somos a igreja de Cristo. Então, quando Cristo chamou a igreja, não chamou denominação, ele não quis frisar apenas a denominação, mas ele chamou principalmente a igreja que somos nós. Então, a igreja que deve anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a igreja somos nós, que devemos cumprir esse papel. Aí o versículo 10, Pedro diz assim: vós, veja que ele não está dizendo à igreja denominação, mas ele está dizendo a nós que fomos salvos. Ele diz no versículo 10, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha, então uma vez que nós aceitamos a Cristo,
nós já estamos então sendo chamados para esta obra, para essa tarefa. E para nós entrarmos nessa obra, nessa tarefa, é preciso nós nos aperfeiçoarmos nessa obra, nessa tarefa. Eu vejo isso como um exemplo de um militar das Forças Armadas. Todo militar das Forças Armadas, se ele for chamado para a guerra, ele não vai, a não ser que haja algo extraordinário e seja algo que aconteça, assim, de imediato. Hoje, acontecendo hoje uma guerra, Brasil entre outra nação, de imediato vai precisar de pessoas para ir à guerra. Mas, fora isso, as pessoas que se alistam, os jovens que se alistam, eles se alistam, passam por determinadas situações de aperfeiçoamento, até ele chegar a um estágio de estar perfeito, se alguém ou alguma situação precise da sua atitude. Mas antes dele ir à guerra, antes dele ir a combate, antes dele sair a combate, primeiro ele passa por um período de aperfeiçoamento. Então todos nós, como igreja, e como chamado que nós recebemos do Senhor, é evidente que nós também precisamos de passar por esses aperfeiçoamentos. E aonde nós passamos por esse aperfeiçoamento? Na escola bíblica dominical, no culto da palavra, em casa lendo a palavra. São momentos em que nós nos aperfeiçoamos a utilizar, a usar a Bíblia, que é a espada, para que nós estejamos prontos para sermos usados por Deus. Então a igreja, eu e você, devemos estar atentos quanto à chamada do Senhor para nós. Veja que a chamada não é apenas para o pastor, ou para o evangelista, ou para o presbítero, não, a chamada são para todos aqueles que entregaram a sua vida, seja ele um novo convertido, que tenha pouco tempo no evangelho, mas que está se preparando para esta tão maravilhosa missão, que é pregar o Evangelho de Cristo. Então a igreja, ela foi chamada como pregadora do Evangelho, anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho quer dizer anunciar boas novas de salvação por meio de Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, no nome de Jesus. Então pregar o Evangelho é anunciar boas novas, é anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação, o arrependimento. O apóstolo Pedro, ainda em Atos, capítulo 3, perdão, 3 não, 4, capítulo 4,
versículo 1. A Bíblia vai dizer que Pedro estava junto ao Sinédrio, e havia ali pessoas que confrontavam a Pedro acerca do que ele estava pregando, acerca do que ele estava anunciando. Começou o seu chamado, e Pedro confrontou essas pessoas, confrontou aqueles homens ao arrependimento. E quando nós anunciamos o Evangelho, quer dizer que nós precisamos confrontar as pessoas e mostrar às pessoas, revelar às pessoas a necessidade do arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando a pessoa faz alguma coisa e ali ele sente algo por ter feito aquilo, ele sabe que ele errou, fez aquilo, ele de momento se arrepende, mas minutos ou horas depois, ele torna a fazer aquilo novamente. Então o sentimento que ele teve a princípio não foi de arrependimento, foi de remorso, porque ele tornou a repetir aquilo que ele havia praticado. O arrependimento é diferente. O arrependimento é quando a pessoa cai em si, ele vê aquilo que ele havia praticado e diz: olha, não faço mais, porque houve um arrependimento. Então arrependimento é errar, fazer, errar, pedir perdão a Deus e não praticar mais, não fazer mais. Isto é arrependimento. Arrependimento é como se a pessoa estivesse indo num caminho, num trajeto, e ele perceber que ele está errado e fazer um meio círculo de 180 graus e retornar do lado contrário da onde ele estava indo. Isso é arrependimento. É quando a pessoa cai em si e não volta mais a praticar aquilo que ele praticava. Isso é arrependimento. Então é isso que a igreja, nós como igreja, precisamos anunciar e pregar às pessoas, o arrependimento. Lucas capítulo 19, versículo 10. E 10, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, é o finalzinho da passagem acerca de Zaqueu. Quando Jesus encontra-se com Zaqueu, Zaqueu sobe a árvore para ver Jesus, e Jesus o vê em cima da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Mas vamos adiantar. Pregar o Evangelho é anunciar que em Cristo as barreiras foram derrubadas. Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a iniquidade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um povo, um novo homem, fazendo a paz. Pregar o Evangelho é anunciar que Cristo venceu a morte, para nos dar a vida eterna. Hebreus capítulo 12, verso 14. Isso aqui, irmãos, é um aperfeiçoamento que nós estamos tendo. Não só vocês, mas para mim também serve muito mais para mim. É Cristo nos aperfeiçoando através da sua palavra. Hebreus 2,
14, 15. 13, 14, 15, e outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e os filhos de Deus me deu, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, Cristo venceu a morte, para que através dele nós vencêssemos também. E por fim, pregar o Evangelho é anunciar que Cristo voltará para buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim o versículo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Capítulo 5, verso 1 ao 3, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Aleluia. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 ao 10, diz assim o texto: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aleluia. João capítulo 14, verso 1 ao 3. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Ou seja, qual é o chamado da igreja? Qual é o meu chamado e o teu chamado? O principal chamado da igreja é anunciar as boas novas, é anunciar que Cristo
venceu a morte. É anunciar que Cristo derrubou barreiras. E é anunciar que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Infelizmente, irmãos, muitos se desviaram desse propósito. Infelizmente, muitos se desviaram deste propósito e entraram por outros caminhos. Entraram por um caminho materialista. Entraram por um propósito materialista. Muitos, ou alguns, estão presos às coisas materiais. Eu falo alguns, quando eu falo de igreja, que se esqueceu do verdadeiro propósito, do chamado de Cristo, e perderam o foco em Jesus, perderam o foco naquele que virá para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que, em Hebreus capítulo 2, já estamos terminando, já caminhando para o fim. Hebreus capítulo 2, versículo 1 e o 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Vou repetir. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, ou seja, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Irmãos, nos últimos dias, e parece que nós estamos de fato nos últimos dias, porque diante de muitas coisas que nós estamos vendo, contemplando acontecer, eu não vou aqui determinar nenhum tempo da volta de Jesus, mas quando nós paramos e olhamos para as situações do mundo atual, das coisas que estão acontecendo, eu não sei se a volta de Jesus vai demorar muito tempo mais. Então é preciso hoje, um alerta que eu trago para mim, para você, para nós, hoje em nome de Jesus. Vamos estar atentos, preparados. Não é hora mais para nós ficarmos cocheando em dois pensamentos, ou servindo a Deus, ou servindo a Mamon, que é o rei da riqueza, o Deus da riqueza. Então a igreja, nós como igreja, é preciso estarmos atentos ao toque da última trombeta. Então o escritor aos Hebreus disse, olha, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, versículo 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia! Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Oh, aleluia! A Bíblia vai nos dizer, prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia! Para nós finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 15. Muitas pessoas, às vezes até em tom assim de crítica,
eles dizem, mas esse negócio de Jesus está voltando, isso aí, há muito tempo já eu ouço isso aí, eu não era nem nascido, meus pais, meus avós, meu bisavô, já ouviam falar que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus. Mas nós lemos aqui, 2 Pedro capítulo 3, que Deus não retarda a sua promessa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, Ele não trabalha no nosso tempo. Deus, Ele não está preocupado com o meu tempo, com o seu tempo, porque Deus tem o tempo dEle. Então, 1 Coríntios 15, 51, diz assim, Paulo dizendo, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Ou seja, pode acontecer que quando Jesus vier, alguns de nós não tenhamos morrido fisicamente. Por isso que Paulo está dizendo, olha, nem todos dormiremos. Até Paulo, lá naquela época, ele tinha essa esperança, de quando ele estava vivo ainda, ele tinha essa esperança, de se por acaso Jesus vier, voltar, com ele ainda vivo. Então Paulo dizendo, olha, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, esta carne, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, esta carne, este corpo físico, se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, que nós permaneçamos firmes neste propósito, firmes nesse propósito. Pregar o Evangelho não é somente sairmos de casa aos domingos à tarde. Antigamente, né, quem é assembleano antigo aí, deve lembrar-se, por muitas das vezes, tínhamos essa tarefa de, aos domingos à tarde, pegarmos uma caixa de som amplificada, um aparelho de microfone, e irmos a uma praça pública e ali anunciar, pregar o Evangelho. Isso aí era algo que a Assembleia de Deus fazia-se todo domingo à tarde. Mas pregar o Evangelho não está restrito a isto, a pegar uma Bíblia e sair pregando. Não, pregar o Evangelho é pregar com a nossa vida. Pregar o Evangelho é pregar com a sua vida. Quando você dá um bom testemunho no seu trabalho, quando você trata as pessoas bem, quando você trata o seu vizinho bem, quando você trata alguém, quando você é amável, cordial, é você pregando o Evangelho. Indiretamente ou diretamente, você está pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque as pessoas veem você e sabem, aquele ou aquela é um servo de Deus. Rapaz, Leandro, lá no mercado, como ele é, como ele age, com as suas atitudes, realmente, de fato, Leandro é um servo de Deus. Ou seja, o irmão Leandro, ele está ali
Ele não está pregando, dizendo, gritando, olha, você precisa aceitar Jesus, com a sua própria vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes, com os seus atos. Ele está ali pregando a Cristo, pregando o Evangelho. Então, eu e você, o jovem, na faculdade, na escola, o irmão, a irmã, aonde estivermos, a atitude de pregar, ela está inclusa no nosso testemunho. É você ser um verdadeiro servo, serva, testemunho de Cristo, através da sua vida, através do seu exemplo, porque as pessoas estão olhando para nós, e as pessoas querem ver em nós algo diferente. As pessoas querem ver em mim e em você algo diferente, algo que reflita para elas o amor de Cristo. Então, isto é pregar o Evangelho, isto é anunciar a Cristo. É quando eu e você temos essas atitudes. Amém, irmãos? Então, aguardemos, esperemos Jesus Cristo a qualquer momento. É um despertamento para nós. Não se prenda às coisas deste mundo, desta vida. Muitas pessoas estão preocupadas em aumentar os seus bens. Tem uma casa, quer duas, quer três, tem um carro, quer quatro, quer cinco, estão preocupados, estão a cada dia fadigados em trabalhar, em conseguir bens, e de repente, sabe o que acontece? Puf! A pessoa perde a vida, porque a nossa vida é como se um sopro, a nossa vida é como um sopro. Hoje, agora estamos aqui, mas quem de nós temos certeza que iremos chegar em casa? Quem de nós temos certeza se amanhã iremos nos levantar da nossa cama, iremos ir para o trabalho, iremos visitar um amigo, iremos visitar um parente? Quem de nós tem essa certeza? Ninguém tem essa certeza. Nós fazemos planos, cada um de nós fazemos planos, planos para a vida, planos para o futuro, planos para os nossos filhos, plano para o casamento, plano para tudo, mas a última resposta está nas mãos de Deus. Aleluia, a Bíblia mesmo diz isso. O homem pode fazer planos, muitos planos, planos para o seu futuro, plano para a sua vida, plano para a sua vida material, sentimental, amorosa, tudo, mas a resposta, o nosso futuro, a nossa vida está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos do Criador, nas mãos do Senhor, aleluia, nas mãos daquele que Isaías, que olhou, contemplou, e o serafim dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Aplauda mais forte, irmão, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando poderosamente o evangelista de mundo, companheiro. Que Deus continue usando de maneira poderosa. E a todos os irmãos eu quero saudar com a paz do Senhor, nessa noite tão abençoada. Falando aqui no momento profundo, quando a gente está numa cerimônia fúnebre. E ontem eu estive em uma, hoje eu estive em outra. E é forte o negócio realmente, que possamos valorizar o abraço, aquela tarde para tomar um café com aquela pessoa que a gente ama, que possamos valorizar esses momentos ímpares na nossa vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Chegou o momento agora de nós contribuirmos, mas antes de contribuir, que a Bíblia recomenda que nós façamos isso com alegria no coração, entendendo que é de suma importância a gente entender a responsabilidade que nos cabe diante do espaço físico preparado pelo Senhor, e é isso que nós temos aqui. Nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos, pelo comprometimento, por seguir verdadeiramente o mandamento bíblico, Porque trazer os dízimos, ofertar na casa do Senhor, é mandamento bíblico. A Bíblia recomenda fazer isso com alegria, porque precisamos realmente, não é fazer forçadamente, não, nada disso não. A gente tem que fazer com alegria no coração, ciente de que estamos fazendo pelo fato de já sermos
abençoado pelo Senhor? Quantos têm sido abençoados pelo Senhor, surpreendido pelo Senhor? Porque o Senhor que está aqui, Ele abre portas. Talvez possa ser que tenha alguém, até mesmo desempregado. Mas Deus, Ele surpreende. Amém? Então, nós louvamos a Deus e eu quero convidar você agora a fazer isso. Contribuir, tem aí QR Code, né? Tem os irmãos aqui, os obreiros, com a salva. Veja a melhor forma possível. Nós estamos no nosso segundo culto do ano de 2024 e temos uma jornada pela frente aí em nome de Jesus. Juntos somos mais fortes no Senhor Jesus. Mas como eu disse, antes de ofertar, eu quero conhecer o visitante. Será que você que nos visita pode acenar com a sua mão assim, ó? Aí, nós temos uma quantidade de pessoas maravilhosas. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos em nome de Jesus. Fique muito bem à vontade na casa do Senhor Jesus. Agora, na voz aí do nosso amado irmão, ele aprendeu a tocar comigo, esse jovem aí. Você contribua com alegria no seu coração. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois